Primeiramente, boa noite a todos que chegaram. Hoje o nosso tema da aula de genética, né? Conteúdo retomando o que eu já falei, conteúdo já referente à segunda NPC, tá? Doença de Wilson. A gente vai estudar um pouco sobre a doença de Wilson, a gente vai ver como ela é acometida nas questões genéticas. Já adianto para vocês que a doença de Wilson, ela é uma doença que ela é recessiva, tá? Então, eu vou falar mais à frente a fundo sobre esse processo. Ela é de um gene, né, recessivo. Ela é uma doença que acomete aí 1 a cada 10 mil pessoas, uma base, né? Uma doença rara considerada. Ela é hereditária, tá? Então, ela é uma doença hereditária. Lembra que eu falei que existem as doenças hereditárias, as doenças genéticas e as congênitas. As hereditárias, só recapitulando, são aquelas doenças que eu trago na minha árvore genealógica. Ou seja, eu vou herdar de alguém. Mesmo que não seja do meu pai ou da minha mãe, mas eu posso herdar dos meus avós, tá bom? Então, a doença hereditária, ela é uma doença que ela vem no gene do sujeito através do processo de meiose, que nós já estudamos, que aí, através dos alelos e dos cromossomos, ela traz dentro do seu processo lá, né, de crossover, enfim, de troca de genes. É interessante a gente Professor, falar... Oi. só perguntar para o senhor, esse é o primeiro conteúdo da segunda NPC? Não. Desde doenças genéticas e hereditárias já são conteúdos de segunda NPC. Tá, só vamos situar. Então, ó, olha como é interessante a gente estudar a meiose. Porque, assim, lá na troca do crossover, ocorre a troca de gene, como nós vimos, né? E lá naquela troca de gene, pessoal, que é onde vai trocar as informações genéticas, os alelos, vamos dizer assim, é ali que ocorre a mutação de doenças de gene. Quando eu falo de doenças cromossômicas, eu estou falando de um processo de mutação lá na fase de anáfase. Então, olha só a importância de vocês saberem isso. Por quê? Quando eu falo de uma doença de gene, no gene, lá no alelo do sujeito, eu estou falando, vou desenhar aqui para vocês verem, que nós temos o cromossomo, certo? E cada um deles tem um alelo, que é onde contém uma informação genética. Quando eu falo de uma mutação no gene, né, no DNA, então se eu falo de DNA, eu falo de uma se eu falo de mutação do gene, eu falo de uma mutação no DNA. Essa mutação aconteceu no crossing over. Agora, veja bem, se eu falo de uma doença cromossômica, pagando aqui, eu estou falando e informando que ocorreu uma mutação no cromossomo. Foi lá onde ocorreu, vamos supor, a separação dos cromossomos, que eram diploide e tinham que se tornar haploides. Então, no lugar de dividir aqui, divide aqui. E 3 vai para um lado, quero que vocês recordem dessa aula, e um vai para o outro. Eu estou falando de uma mutação no cromossomo, tá? Então, quando eu falo em uma doença cromossômica, eu estou na fase de anáfase. Quando eu falo na doença genética, de DNA, eu estou falando em um crossover. A doença de Wilson, ela é uma doença no gene. Se ela é uma doença no gene, ela é uma doença que vai ser mutada lá no crossing over, onde ocorreu a troca de gene e ocorreu uma troca do gene, né, mutado, né, com modificação genética. Ok? Então,
Vamos à doença de Wilson. O que é a doença de Wilson? A doença de Wilson, ela é uma doença que é um distúrbio genético que é determinado, né, do metabolismo do mineral cobre. O cobre, eu vou trocar a cor dessa. Ele é muito importante para o nosso processo metabólico, do metabolismo, né? Nós temos dois tipos de ferro que é composto do cobre. O ferro ferroso e o ferro... Tem outro ferro que, se dá o nome, eu vou depois descrever para vocês. Esses dois ferros, eles são responsáveis pelo processo de abastecimento, não é esse termo utilizado, mas ele é uma forma de manter determinados órgãos do nosso corpo funcionando. Só que existem órgãos em nosso corpo que não precisa de cobre. O que acontece na doença de Wilson? Como existe aí uma mutação, existe um processo de distúrbio, esse cobre vai começar a ser distribuído de forma errada, de forma exacerbada, em locais que não precisa de cobre, muitas das vezes, e os locais que se utilizam de cobre vão receber quantidades elevadas, tá? Então, vale ressaltar que o grau de desenvolvimento, de envolvimento, né, dos órgãos. Então, assim, os órgãos acometidos e a idade de início dos sintomas. Não existe uma idade certa de manifestação dessa doença. Por exemplo, a doença que a gente viu de hemofilia, ela se apresenta na fase da infância, porém ela só vai ser percebida na fase da adolescência para a fase adulta. A doença de Wilson não. A doença de Wilson vai aparecer dos 3 anos até os 60 anos de idade. Então, o sujeito, ele com 3 anos de idade, ele já pode desenvolver a doença de Wilson. Então, assim, como ela é uma doença hereditária, são muitas variáveis, tá? Olha só, mesmo em indivíduos de uma mesma família. O que ele quer trazer com isso? É variável a idade. Por exemplo, o caso existente que nós vimos na mídia, acometido era um adolescente base de 16 anos, 15 anos. Mas é possível que um outro irmão dele seja acometido da doença e vá se manifestar apenas com 30 anos de idade, tá? Então, é muito variado essa manifestação, não é uma idade estipulada. Não há como você estipular uma idade, porque alguns transtornos, a gente vai ver, algumas mutações, elas podem aparecer na primeira fase da infância, ou somente na fase adulta, ou somente na velhice. Por exemplo, uma doença que a gente pode falar que é uma doença neurológica, que é o Alzheimer. O Alzheimer acomete apenas idosos, né? Pessoas sêniores. Então, ela está para pessoas sêniores. Isso não quer dizer, já tem estudos comprovados, que existem pessoas de uma meia-idade, né? Vou usar o termo de Jung, que são pessoas de 30, 35 anos, que podem desenvolver o Alzheimer precoce, tá? Então, mas a prevalência do Alzheimer é na fase ali dos 50 anos em diante. Aqui não tem isso. Então, uma pessoa de 3 anos pode já desenvolver os primeiros sintomas e uma pessoa de 60, 30 ou 40 já pode desenvolver, tá? Diferente de outras doenças que a gente viu, por exemplo, a hemofilia, tem a hemofilia A e a hemofilia B. A síndrome de Marfan, existe uma síndrome de Marfan que é leve, moderada e grave. Já a doença de Wilson, ela não tem essa classificação, ela não tem essa subdivisão clínica. A pessoa, ela é diagnosticada com doença de Wilson, ela vai ter doença de Wilson e ela vai desenvolver, né, todos os seus sintomas. Importante, a doença de Wilson, ela pode ser, devido a ela ser um distúrbio genético determinado pelo metabolismo desse mineral do cobre,
E como ela não tem uma classificação, ela é considerada uma doença degenerativa. Então, a pessoa que desenvolve a doença de Wilson, ela não tem cura, ela tem um tratamento, né, para minimizar os sintomas, porém, ela é uma doença degenerativa, né, que leva até a morte, assim como o Alzheimer também é uma doença degenerativa, tá? Então, a doença de Wilson ela é considerada uma doença degenerativa. Principais causas, quais são? São mutações deletérias que prejudicam a função em ambas as cópias de um gene. Olha só o nome do gene. O gene que causa, responsável pela doença de Wilson, é chamada de ATP7B. Por que 7B? Porque a doença de Wilson ela é ocasionada a um dos cromossomos que está permanente ao cromossomo 7, tá? Então, ela é uma doença, vou falar para vocês como ocorre essa mutação, o que esse cobre vai realizar diante o processo mutativo do sujeito, ok? Então, essa é uma mutação que ocorre no gene ATP7B. Esse gene ele vai codificar um canal. Só um instantinho que as pessoas vão chegando, eu tenho que ir admitindo aqui. Ela vai modificar um canal intracelular de cobre que tem papel fundamental no transporte desse mineral pelo nosso organismo. Então, o que acontece? Esse gene, ele vai afetar diretamente a neuruloplasmina. O que é essa neuruloplasmina? Essa neuruloplasmina, a principal função dela é acoplar, né, esse mineral. Vamos lá. A ATP7B, ela acopla o mineral cobre na neuruloplasmina. A neuruloplasmina, ela é responsável para mandar esse cobre, distribuir esse cobre para os órgãos responsáveis que precisam e necessitam do cobre. Os órgãos que necessitam recebem esse cobre através da ceruloplasmina, que é isso aqui, ó. A ceruloplasmina é isso. Isso aqui é o que transporta o cobre para os órgãos responsáveis. O que acontece com o gene? Como o gene ele é modificado e ele tem uma mutação, ele vai acoplar, né, o cobre aqui na ceruloplasmina. Essa ceruloplasmina vai receber uma quantidade exacerbada de cobre. Parte do cobre vai se acoplar nas paredes da ceruloplasmina e muitos outros órgãos irão receber esse cobre porque ela irá soltar, ela vai soltar esse cobre em órgãos que não necessitam. E quando ela chega em determinado organismo que necessita do cobre, ela vai distribuir para aquele órgão uma quantidade exacerbada. Exemplo disso, o fígado. O nosso fígado, ele é um dos grandes que recebe o grande cobre, uma grande quantidade de cobre. Não é à toa que é um dos primeiros órgãos, é o órgão principal a ser afetado, é o fígado. Então, quando a ceruloplasmina leva o cobre até o órgão fígado, ela vai mandar uma quantidade exacerbada. Só que o que acontece? Vamos supor que aqui há um fígado, né? Vamos supor que isso é um fígado. Ele recebe uma taxa, vou tentar exemplificar, de 60%. 60% não, que aí é exagero. Se não estiver entendendo, pode perguntar, viu? Então, vamos lá. O cobre recebido pelo fígado, vamos supor que é 40% do cobre. No lugar da ceruloplasmina chegar com 40% de cobre, ela vai chegar com uma dobrada, vamos supor, 80% de cobre. Quem é responsável por retirar esse cobre? É a bile. Acho que é assim que se escreve, ou é com I.
A bile, o nosso bile, a bile, ela é responsável pela retirada de cobre em excesso. Só que, devido receber uma quantidade elevada de cobre, aí é que tá os tipos de ferro, que é o ferro ferroso e o outro tipo de ferro que eu não lembro o nome. Se alguém puder procurar aí os dois tipos de ferro do nosso corpo, que é o ferroso. Só um momentinho, eu vou pesquisar aqui. E aí o que acontece? Tá. O que acontece? Recebe uma quantidade elevada de ferro, que aqui eles colocam outro nome, eles colocam o ferro M e o ferro não M, que aí é outro nome. Mas o que ocorre? Esse ferro, que é o que eu lembro, que é o ferroso, ele chega em uma quantidade exacerbada. E aí esse ferro ele é muito prejudicial para os órgãos do corpo. A bile, ela não consegue fazer a restauração do fígado. Ou seja, ela não consegue retirar a quantidade necessária de ferro existente no órgão. E aí ela fica danificada, vamos supor, fazendo assim com que o sujeito tenha grandes problemas de saúde, desenvolvendo aí hepatite e, por fim, uma cirrose, tá? Muitas das vezes a cirrose direto, ok? Ok até aqui? O mau funcionamento deste canal de cobre, decorrente de mutação genética, promove dois eventos. E aí aqui tem os dois eventos que são promovidos por essa dificuldade, né, por esse transporte de cobre. Primeiro, a ligação do cobre com o seu transportador, ceruloplasmina, fica comprometida e ocorre depósito anômalo do mineral em diferentes órgãos e tecidos. Então, como eu estava falando para vocês, devido a essa mutação genética, o que vai ocorrer com o sujeito ele vai receber uma quantidade exacerbada de cobre, vai se acoplar na ceruloplasmina, e no momento desse transporte, devido ser uma quantidade elevada, além de ficar grudada, colada ali na sua parede, vamos dizer, ela vai soltar em órgãos e tecidos diferentes. Órgãos e tecidos que não necessitam do cobre, tá bom? Esse é o primeiro evento principal que ocorre. O segundo evento principal é o quê? As células do fígado, que são as responsáveis pela eliminação do excesso de cobre no organismo, através da bile, não conseguem suprir esta função de maneira adequada. E também acabam por acumular o mineral. Então, eu vou passar aqui, tem uma imagem. Então, o que acontece? Quando o cobre chega no fígado, ele vai chegar com 40%, como nós estávamos falando, e ele chega com 80%. Devido a essa quantidade exacerbada, a vesícula biliar, que é a bile, ela é responsável pela retirada desse cobre. Devido a ser uma quantidade exacerbada, vai acontecer isso, ó. Ela não vai exercer a sua função adequadamente e vai acabar acumulando esse ferro, certo? Ok? Alguém mandou aqui dizendo que não está conseguindo entrar. Então, assim, devido a acumular esse cobre, todos os órgãos do tecido, do fígado, e não só do fígado, por exemplo, o pâncreas, ele vai ser afetado também. Existem pessoas que, devido, né, a ter a síndrome, a doença de Wilson, elas vão desenvolver pancreatite aguda, irreversível. Então, o que ocorre com o pâncreas? O pâncreas ele estoura. Devido a esse estouro do pâncreas,
vai generalizar aí uma infecção interna, comprometendo todos os órgãos à sua volta, principalmente o estômago e, assim como eu falei para vocês, o fígado, né? Que é a pancreatite aguda, tá? Irreversível. Então, a bile também, né? A bile, ela é afetada. Quem bebe aqui, não sei quem bebe, mas vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que elas bebem muito. E quando elas bebem muito, elas tendem a vomitar, né? A chamar o chamado Raul. Quando você faz isso, muitas das vezes, quando você está vomitando, né? Você começa a vomitar aquele líquido que ele é meio amargo, né? Não sei quem já passou por isso. Então você vomita aquele líquido amargo, amarelado. Aquele líquido que a gente muitas das vezes chama de suco gástrico do estômago, nada mais é porque se a gente for pegar a bebida alcoólica, ela não afeta o estômago diretamente, ela afeta diretamente o fígado. Aquilo nada mais é do que o líquido do cobre sendo retirado, devido você ter consumido uma quantidade exacerbada de bebida alcoólica, você retira um pouco, né? Você joga, né? Expele o que é demais, porque o organismo humano é dessa forma. Nada, tudo aquilo que não é compatível com o corpo, a tendência é retirar, é expulsar. Então, como existe já uma quantidade exacerbada, a bile é responsável por retirar essa quantidade de cobre, junto com proteínas e algumas substâncias que são inadequadas para os organismos do corpo. É por isso que a gente tende a vomitar aquele líquido amargo, né, que é existente. Ok? Ok até aqui? Alguma dúvida? Pois bem, vou continuar, hein? Observa assim, a observação. Assim como a grande maioria das doenças metabólicas de origem genética, a doença de Wilson apresenta herança autossômica recessiva. Então, a gente já sabe que é uma doença recessiva, autossômica, tá? Ok? Então, a doença de Wilson, os acometimentos neurológicos comumente achados envolve tremores, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Devido a o cobre, né, ele levar ele distribuir o cobre em órgãos não necessários do cobre em si, uma dos primeiros órgãos afetados é o encéfalo, o nosso cérebro. Então, nós começamos a ter e a desenvolver alguns sintomas neurológicos. Primeiros deles, tremores, tá? Existem pessoas que vão começar a ter tremores muito parecidos com o mal de Parkinson. Por isso que é muito difícil fazer um diagnóstico da doença de Wilson, porque tem alguns sintomas que são muito parecidos com outras doenças. Perda da coordenação motora, piora do controle motor fino, tá? Esse motor fino é o quê? É vamos dizer, esses movimentos de pista, né? De pista, esses movimentos dos dedos, esses movimentos mais simplistas, tá? Movimentos involuntários de grandes amplitudes, então ele vai ter espasmos constantes e alteração da marcha. Então ele vai ter uma alteração da marcha, tendo coordenação motora totalmente desajustada, vamos dizer assim. O caso que eu vi, que eu li, né, e que foi um caso que a mídia em si, não sei se vocês viram, foi um caso aqui do Acre mesmo, que foi acometido, né, havia esses sintomas descritos na matéria, né, e aí tem também outros artigos que destacam pessoas dessa forma. Como é uma doença degenerativa, a pessoa começa a ter esses tremores, a perda da coordenação e assim por diante, até que elas chegam
a perder totalmente o movimento do seu corpo. Elas não têm mais elas perdem o comportamento degustativo, tá? E digestivo. Então elas começam a se alimentar por sondas, tá? Dificuldades respiratórias, tá? Ok? Atrofiamento dos nervos é outro que eu quero trazer. Devido, né, a gente vê que a destruição maior é acometida ao fígado, primeira coisa que o sujeito pode desenvolver com isso é a anemia por destruição direta das hemácias, tá? Que é a chamada anemia hemolítica, pelo excesso de cobre e o principal distúrbio hematológico. Então, assim, devido a afetar justamente o cobre, o sujeito, um dos primeiros sintomas que o sujeito desenvolve é uma anemia, principalmente anemia aguda, que é da anemia que muitas das vezes a pessoa pode desenvolver também a leucemia. Então, veja como a doença de Wilson é uma doença grave, degenerativa, e ela acomete outros órgãos. Devido a isso, ela pode desenvolver outras doenças muito mais graves, leucemia, a cirrose hepática, né? A cirrose em si, pancreatite, entre outras, tá? Aí eu trouxe aqui a depressão é a manifestação psiquiátrica mais comum. No entanto, também observa-se fobias, comportamentos compulsivos e agressão. Entrando para uma parte psicológica, pessoas com doença de Wilson, elas desenvolvem uma depressão. Por quê? Existe a perda, a gente começa, aí a gente pode entrar, eu acho que para falar mais dessa área, eu vou me sentir mais confortável em falar de uma visão da psicanálise em si. O que acontece? Para a psicanálise, nós temos uma visão de idealização de sujeito. Ou seja, eu busco me idealizar como ser autônomo. Quando eu desenvolvo uma doença como a doença de Wilson, existe a quebra da minha idealização, o que muitos autores irão chamar de frustração do sujeito. Então, eu começo a entrar a um processo melancólico com o meu ego. Primeira coisa, eu vou depender dos outros, né? Tanto que, devido a gente buscar essa autonomia, saber que você vai depender do outro de muitas das formas, é uma forma de denegação do ego. Pense comigo agora. Agora eu quero que vocês façam um paralelo com os nossos estudos de psicanálise. Imagine um sujeito, e vocês podem pegar o cotidiano de vocês mesmos. Tendem a ter o discurso de eu vou sair de casa, vou pegar um exemplo bem básico, e vou ser independente. Você tem esse discurso. Não quero depender de ninguém. Não quero depender de marido, não quero depender dos meus pais, eu quero ser independente. No momento que você desenvolve uma doença degenerativa, toda essa sua idealização, ela é frustrada. E você começa a depender do outro. E aí você começa a ter um processo de denegação, de denegrir mesmo, né? O seu ego. Porque você começa a desenvolver os seus impulsos, que anteriormente eram externos. Então, eu vou conseguir um emprego. Agora se tornou interno. Só que de forma melancólica. Eu não tenho valor algum. Eu estou empatando a vida do outro. Eu estou prendendo ao outro a um cuidado que não é dele. Então, quando eu faço essa movimentação, eu estou fazendo uma movimentação de forma inadequada com o meu ego. Eu começo a ter um processo de melancolia, dito por Freud, que ele vai escrever no texto Luta e Melancolia, que é justamente o que nós chamamos hoje de depressão. Só que com isso, vem também acarretado vários outros sintomas. Um dos que eu quero citar para vocês aqui é o comportamento compulsivo. O que seria esse comportamento compulsivo? Devido a você ter determinados comportamentos involuntários, muitas das vezes por causa dos sintomas da doença, você vai começar a desenvolver comportamentos compulsivos para diminuir pensamentos obsessivos. Exemplo, eu preciso fazer exercício físico. O médico destaca que exercício físico é uma coisa boa para diminuir o processo de atrofiamento
dos músculos, dos nervos, né? E para reduzir os tremores e melhorar o exame de PISA. Devido a isso, eu posso desenvolver um comportamento compulsivo de fazer isso não 1, 2 vezes por dia, mas eu começo a desenvolver o comportamento compulsivo de desenvolver 5 vezes por dia, de fazer 7 vezes por dia. Porque o que eu idealizo agora nada mais é do que o retorno à minha vida anterior, ou seja, a minha independência pessoal. Porque uma pessoa que desenvolve a doença de Wilson, ela fica dependente até pelas suas necessidades básicas. Então, esses são alguns comportamentos que levam a esse processo. Uma outra que a ser observada é uma fobia. E aqui, sempre quando eu chego nessa parte, eu transformo, né, o termo fobia para a angústia pela morte. Por quê? Quando você recebe o diagnóstico de doença de Wilson, você já tem o diagnóstico e já tem descrito que é uma doença degenerativa. Se é uma doença degenerativa, você sabe que o final é o fim último da vida. Se há uns 60 anos, a gente tem um pensamento de que o sujeito já chegou a uma vida que ele conseguiu construir determinadas histórias. Quando é um jovem de 13 anos, imagine comigo, 13 anos desenvolve a doença de Wilson, e você sabe que, detalhe, ponto de observação, pessoas que desenvolveram a doença de Wilson antes dos 18 anos não tiveram uma vida prolongada além dos 20, tá? Então, assim, pessoas que desenvolveram essa doença foram até 20, 21 anos e assim por diante, chegaram a óbito. Então, você imagina, você tem 13 anos, você desenvolve uma doença de Wilson, não só o sujeito, mas a família em si vai ter que se deparar com o medo eminente da morte. Porque aqui, o Sartre, né, se vocês já estão estudando aí EHF, Sartre, ele destaca que ninguém pode viver a angústia da morte, a não ser eu mesmo, a minha angústia, e a não ser o sujeito que esteja em um leito de hospital, à beira-leito, à beira-morte. Por quê? Porque aquele sujeito ele tem a angústia da morte, porque ele sabe que a morte está por chegar. Nós não podemos viver a angústia da morte, porque nós não sabemos quando ela chegará, né? Então, Sartre ele faz esse paralelo. Aqui você sabe que a morte está a vir. Então, existe aí um medo iminente da morte. E aí é que está o trabalho do psicólogo. Nosso trabalho como foco principal aí seria justamente o trabalho em focar no processo de aceitação com a doença e aceitação com a possível morte. A família, você vai trabalhar justamente esse que a gente vai chamar de apego. Quem fez o meu curso Amor, Morte e Luto, né? A gente falou um pouco sobre apego. Então, quando eu falo de morte, eu estou falando de apego. Familiares irão se apegar a esse sujeito com ele não pode morrer. E aí vai vir as fases do luto, né? Negação, não é possível, ele não vai morrer. Tem a barganha. É uma doença degenerativa comprovada cientificamente. Não, mas o divino vai curá-lo, né? O divino vai levar ele a uma cura. Então começa a desenvolver determinados processos do luto, porque o luto ele tem 5 fases, né? Que é a negação, a raiva, depressão, barganha e aceitação. Então, essas são as 5 fases do luto, e aí o sujeito ele vai passar por todas essas. Que na agressão é quando o sujeito entra aqui, ó, ao processo da agressão. Comportamentos agressivos, né? Ironias, já vou morrer mesmo, para que eu vou ter atendimento, né? E aí a família também se torna agressiva diante disso. E é por isso a importância de nós psicólogos conhecermos as doenças, né? Para que nós possamos entender de que forma nós vamos trabalhar. Vocês vão ter uma disciplina chamada psicoterapia breve.
E nessa disciplina, vocês vão aprender justamente a lidar com o foco. Todo tratamento, principalmente em hospitais, né, em leitos de hospitais, o trabalho a gente diz que é de foco. E é brevíssimo, porque hoje você atende uma pessoa no hospital, amanhã ela pode não estar mais lá, ela já pode ter recebido alta ou ela já pode ter ido a óbito. Enfim. Então, devido a isso, nós psicólogos iremos atuar diretamente nesse processo, no processo de tratamento dos processos depressivos, nos processos de ansiedade, comportamentos. A gente não vai focar, mas inicialmente o foco principal é justamente a aceitação, não só pela doença, mas também pela possível morte, tá? Gabriel, você ia falar alguma coisa? Pois é, professor. Sobre essa questão da aceitação da doença com a pessoa que tem essa doença, tipo, o psicólogo ele acompanha, tem um período de tempo que ele acompanha essa pessoa até o final da vida dele? Como seria, professor? Em hospital, por exemplo, você vai acompanhar esse sujeito até o momento em que ele estiver em processo de internação. O ideal é que a cada momento, se você está lá de segunda a sexta, o ideal é que você possa atender ele duas vezes por semana, né? Nessas 2 vezes por semana, busque ouvir os familiares também. Busque acolhê-los nesse sofrimento. Porque é aquilo que eu falei, pessoal, no hospital, depois que ele pega alta do hospital, aí vai muito do profissional. Se a família contratar o profissional, né, um psicólogo, que não seja da rede pública, porque lembrando, conforme o Código de Ética, eu não posso utilizar meios públicos para se beneficiar em atendimentos particulares, ou seja, eu estou lá no hospital trabalhando e dá meu cartão aqui, ó, me procura na clínica, eu não posso fazer isso, tá? Mas vamos supor que ela possivelmente peça uma indicação. E aí você pode dar uma lista, olha, entre em contato com o CRP, se ela solicitar, aí você pode, se ela solicitar, se você não pode se oferecer. E aí ela vai procurar um atendimento, um acompanhamento terapêutico, que nós chamamos fora desse âmbito, que é o do hospital. Se você é um psicólogo hospitalar, você vai atuar dentro dessa área. Eu estava conversando com uma psicóloga hospitalar e eu estava falando para ela justamente, né, sobre a disciplina de genética. Ela falou que, assim, ela falou, não só importante vocês entenderem isso, como outras questões da medicina. Por exemplo, os primeiros socorros. Se você estiver atuando na área da psicologia hospitalar, é possível que no momento que você esteja atendendo, um paciente tem uma parada cardíaca, você tem que saber a RP, né? RPA. Então, é para você realizar, que é a reanimação de parada respiratória, algo do tipo, né? E aí você fazer a massagem cardíaca. Então, são coisas que você precisa entender. Dentro do hospital, o trabalho ele é muito árduo, principalmente com casos como esse, tá? Que aí é se deparar com um processo de morte. Ok? Ok. Bem, pessoal, o principal órgão acometido, como eu falei para vocês, é o fígado, tá? Outros achados incluem os famosos anéis de Kaizen-Feixes da córnea. Os Kaizen-Feixes eu vou mostrar para vocês. São algumas alterações na córnea do sujeito, tá? Outras alterações, osteoporose, porque a osteoporose afeta justamente os ossos. Então, devido ao cobre também ser algo maléfico aos ossos, né? Para a calcificação, ela vai afetar diretamente os ossos, tá? Pancreatite, como eu falei para vocês, e alterações cardíacas. Pessoas com doença de Wilson desenvolvem muito arritmia cardíaca. Tá? E aí ainda existem inúmeros sintomas inespecíficos, como fadiga, cansaço, indisposição, sono constante, tá? Apetite reduzido e entre outros. Aqui
é o anel de Kaysen-Feiches, tá? Veja aqui, ó. Esse é o considerado anel de Kaysen-Feiches. Isso aqui é um sintoma que aparece, são os primeiros sintomas a aparecerem, né? Anel de Kaysen-Feiches, além do cansaço, entre outros, tá? E essa aqui é uma pessoa com doença de Wilson, tá? Você pode ver que ela está totalmente debilitada, né? Por sonda no nariz para respiração, tá? Porque há uma dificuldade no processo respiratório. Como é dado o diagnóstico da doença de Wilson? Existem duas maneiras, pessoal, de diagnosticar a doença de Wilson, que é o teste bioquímicos, metabólicos, aliados à presença do anel de Kaysen-Feiches. Então, esse é o primeiro, e o outro é o teste do DNA. Então, assim, como é a estratégia bioquímica? Consiste em demonstrar níveis baixos de ceruloplasmina, que é o transportador de cobre, no sangue, e nível elevado de cobre livre. Então, fração de cobre não ligada à ceruloplasmina. Então, lembrem-se, no momento em que eu faço essa estratégia bioquímica, eu consigo perceber esse baixo nível da ceruloplasmina, que é esse transportador do cobre, e um alto nível de cobre no organismo solto dessa ceruloplasmina. Não está ligado a ela, porque foi soltando no sangue, tá? Na urina e nos órgãos acometidos como o fígado, tá? Então eu vou analisar, eu como psicólogo, eu posso solicitar algumas, por exemplo, percebo em um atendimento que o paciente ele tem apresentado o anel de Kaysen-Feiches, né? E aí ele também tem ele tem desenvolvido alguns tremores, ele tem desenvolvido dificuldade de pista. Você começa a perceber que ele tem dificuldade no andar, enfim. É lógico que nem todo caso você vai solicitar isso, mas é possível que você solicite uma avaliação médica justamente da estratégia bioquímica, tá? Ou do teste do DNA, que é a estratégia que utiliza o teste do DNA, permite definir o diagnóstico em cerca de 98% dos pacientes, tá? Que é a estratégia mais utilizada e mais eficaz, tá bom? Devido ser uma doença justamente de gene ATP7B. Tá? O tratamento, como eu falei para você, não tem cura, tá? O objetivo do tratamento é medicamentoso e é somente diminuir os estoques de cobre no organismo. Quanto mais precoce for diagnosticada a doença de Wilson, mais eficaz será o tratamento do processo da doença de Wilson, né? O que vai dar uma qualidade de vida melhor a esse sujeito. Então, assim, primeiro, o uso de antioxidantes, como a vitamina E, pode trazer efeitos benéficos ao evitar a progressão dos danos ao fígado, tá? E uma outra opção que se tem, caso o sujeito não responda ao tratamento medicamentoso, é o transplante de fígado, que pode ser uma opção aos pacientes que não tolerem ou não respondam ao tratamento medicamentoso. No entanto, o transplante de fígado não é muito aconselhável para essas pessoas que estão com adoecimento, né, mais um pouco elevado, devido ao que eu falei para vocês, a pancreatite, tá? Que pode ser um dos agravantes, e da bile, da vesícula de bile, tá? Que pode ser alguns agravantes no processo de transplante, pode ocorrer aí uma grande infecção e assim por diante. Não é muito aconselhável, tá? O mais aconselhável na doença de Wilson é justamente o tratamento medicamentoso. Quando diagnosticado de forma precoce, é possível que o sujeito possa ter essa progressão, né, no processo dos danos ao fígado e até, se ele tiver uma boa qualidade, esse transplante de fígado. Que também não garante que esse transplante vá ser, vamos se dizer, benéfico. Porque, lembrando, como é uma doença de gene, veja bem,
eu fiz a transfusão de fígado, mas a ceruloplasmina vai continuar fazendo com que esse gene, né, ATP7B, continue transportando o cobre de quantidade elevada. Então, não é o transplante de fígado, não é que vá curar o sujeito, mas fazendo o transplante vai retirar um fígado que já está muito agredido, afetado, né, pela doença, e vai colocar um novo que vai poder fazer um tratamento que dê uma progressão melhor a esse processo do fígado. Alguém abriu o microfone, quer falar algo? Eu, professor. Pode falar, Ariel. É porque eu já tinha visto sobre essa doença. E aí, o senhor falou do transplante, mas o transplante só seria se fosse um transplante direto. Porque como a doença ela é degenerativa, a pessoa ela não pode ir para a fila, tipo, pegar fazer o transplante, né? Por causa que uma pessoa que realmente vai viver mais tempo que ela vai precisar mais do órgão, né? Exatamente, aí, isso mesmo. Eu tinha lido isso, aí eu só... Não, ótima contribuição. Perfeito. Essas são as referências utilizadas, tá? Eu quero agora destacar o seguinte. A doença de Wilson, ela é, como eu falei para vocês, acomete 1 a cada 10 mil pessoas. Mas não é uma coisa de, vamos dizer assim, impossível, porque as pessoas têm essa ideia, né? De que... Porque assim, o que eu penso, que eu já ouvi, foi assim, aqui no Acre não tem isso. As pessoas pensam isso, né? Mas aí a gente traz essa visão. Eu trouxe a doença de Wilson para vocês verem. 1 a 10 e aparece um caso aqui no Acre, em qualquer canto. Isso não tem a ver com a questão territorial, tá? Só para vocês Mas, explicarem. professor, por exemplo, né, minha avó, é o lance do coronavírus no jornal, aí diz, mas isso não vai chegar aqui no Acre. E olha o que a gente está vivendo, tudo chega aqui no Acre. É isso que eu estou falando, né? As pessoas dizem assim, por que eu estou trazendo isso? É possível que você chegue num consultório, você está atendendo e chega uma pessoa e você percebe um anel de Kaizen fez. Aí você percebe a marcha errada, né? Disfuncionar. Dificuldade motora. Você fala, não é possível que esteja a doença de Wilson. Cada 10 mil pessoas, uma, não é possível que venha parar no meu consultório. Gente, é possível. Tudo é possível, tá? É só um alerta que eu dou para vocês no cuidado, né? Porque são coisas que a gente pode estar trabalhando em cima de forma bem eficaz. Tá ok? Muito bem, essa foi a aula de doença de Wilson. Observação. Só um instantinho.